Bueno, buenas noches a todos y a todas. Con algunos problemas técnicos de no saber si estábamos o no al aire. Este es el panel de cierre del primer día de la primera conferencia internacional Asia-América Latina, organizada por el GIEPTAL, el Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Capitais Transnacionais en América Latina y Caribe, de la UNILA, el Observatorio Social de América Central y Caribe también de la UNILA, el Colectivo de Estudios e Investigaciones Sociales CEISO de la Argentina y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Políticas Estratégicas y Desenvolvimiento de Brasil. Queremos agradecer en este evento, en esta jornada, el apoyo que hemos tenido de la propia Universidad Federal de Integración Latinoamericana, a UNILA, del Instituto Mercosul de Estudios Avanzados, también de esta universidad, y de Claxo, que están apoyando la difusión de esta actividad. Tenemos con nosotros 3 especialistas de los estudios sobre China, los estudios sobre las relaciones entre China y América Latina, y hemos denominado a este panel Actualidad y Prospectiva de las Relaciones China-América Latina. Tengo conmigo a Isabela Nogueira, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, al profesor Jorge Malena, de la Universidad Católica Argentina, y a Rubén Laufer, de la Universidad de Buenos Aires. Es un gusto recibirlos y estar con ustedes en esta presentación de cierre de la primera jornada de la conferencia, del primer día. Entonces, vamos a explicar la modalidad. El público que nos está mirando ahora por YouTube puede ir dejando reflexiones, preguntas, a medida que ustedes van a ir hablando. Vamos a tener 25 minutos de exposición por cada uno de ustedes. Yo les voy a avisar 2 minutos antes para que controlen el tiempo. Y al final voy a hacer lectura de esas preguntas y ustedes van a tener 5 o 6 minutos más para establecer una reflexión final y de alguna manera algún tipo de respuesta a los interrogantes, debates que vayan surgiendo durante la exposición. En primer lugar, vamos entonces a darle lugar a Isabela Nogueira para que haga su presentación y después seguimos con Jorge y con Rubén. Adelante, Isabel. Olá, muito boa noite a todas e todos. Começo parabenizando a organização por um evento tão importante como esse, o primeiro seminário, primeira conferência internacional para discutir as relações Ásia-América Latina. Há, sobretudo, nesse momento histórico, uma relevância extraordinária nesse tema, associada às grandes transformações pelas quais o sistema internacional passa e os impactos estruturais que isso representa para a América Latina. Eu tenho muito pouco tempo e organizei a minha fala, a minha apresentação em torno de alguns slides que eu vou compartilhar com vocês. Vocês conseguem me ver bem? Vocês conseguem ver bem a apresentação? Muito bem, Isabela. Tá. A ideia é discutir um pouco o que se passa do ponto de vista das grandes rivalidades interestatais, sobretudo da disputa Estados Unidos-China nesse momento, quais são as grandes fraturas que se abrem no tabuleiro internacional, a partir disso tentar detectar com mais clareza o que é a estratégia chinesa nisso, e os impactos dessas enormes fraturas, dessas enormes transformações para a América Latina, tá? Só rapidamente a estrutura que eu pensei, mapear um pouquinho o que é esse debate atual, do que está se tratando, um pouco o que é a perspectiva dessa transição e desse embate na perspectiva chinesa, depois olhar com mais detalhes o que é a China pós-Xi Jinping, né, a ampliação dessas fronteiras de acumulação e como é que isso impacta a grande estratégia do processo de enfrentamento, e a América Latina em meio de tudo isso. Certo? Um pouco aí com os impactos geopolíticos, infraestrutura, recursos naturais, né?
Bom, mesmo os veículos mais liberais e mais convencionais, como o The Economist, têm sinalizado que alguma coisa das placas tectônicas dessa ordem internacional estão se movendo. Uma China que está sendo apresentada de maneira cada vez mais impositiva, mais desafiadora do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista militar, do ponto de vista da sua presença no mundo, e uma hegemonia decadente, né? Seja do ponto de vista dos problemas estruturais da democracia representativa e sua sistemática falência, Estados Unidos, Brasil, enfim, e as dificuldades variadas que um governo incompetente como o de Donald Trump está levando adiante. E, enfim, e como vai caminhando esse processo de enfrentamento. O debate atual, vocês sabem, está muito em torno do que se passa, né? Estamos diante do que, afinal de contas, né? Muita gente tem buscado esses paralelos na história, né? A gente está o quê? Diante de uma nova Guerra Fria, uma nova Guerra Fria 2.0, é isso? Né? Os veículos de imprensa têm enfatizado demais essa ideia. Estamos diante de uma Guerra Fria 2.0, né? Mas a gente sabe que as ligações produtivas e comerciais entre as duas potências, o fato da China ser o principal produtor dos Estados Unidos, o tipo de competição intercapitalista que se coloca o próprio termo de uma maneira aí absolutamente anacrônica, né? Muita gente, sobretudo na academia, tem discutido a possibilidade de uma transição hegemônica, quem olha para os longos ciclos, né, de acumulação, as suas tradições, sejam de sistema mundo, wallensteinianas, e daí vai, tem debatido essa ideia de se a gente está adiante ou não, então, uma nação hegemônica de um final do século XIX, algo que ninguém consegue dizer, evidentemente, a gente precisa de um tempo de maturação para isso, ou se a gente está, pura e simplesmente, diante de uma transição no regime de acumulação, algo como a gente viu na transição do Fordismo para a era neoliberal, né, dos anos 70 para os anos 80, um embate ali que se parecia, a comparação atual seria mais próxima de aquela época, Japão e Estados Unidos, né, agora China e Estados Unidos, com essa ideia de que a gente estaria, enfim, enfrentando uma crise estrutural do neoliberalismo financeirizado, né, algo que eu acho que vai se tornando mais e mais um consenso forte na academia, e um avanço para novas formas de nacionalismo com o Estado, novamente sob evidência de diversas formas, com ondas nacionalistas de várias formas, mantendo em algum grau, pelo menos por enquanto, uma estrutura de funcionamento produtivo e financeiro globalizado, né? Enfim, notem que eu só tenho ponto de interrogação aqui, né? Eu não encerro nenhum desses debates. Bom, como é que os chineses veem esse período, né? Como é que as lideranças chinesas têm se posicionado em relação ao que significa esse embate e o que é esse período de transição, né? A gente vê nos documentos oficiais uma postura aberta de que a China enfrenta uma transição de poder com os Estados Unidos desde pelo menos 2014, né? Uma era, portanto, de muita instabilidade, muita imprevisibilidade. Isso o próprio ministro de Relações Exteriores, Wang Yi, falou numa conferência em 2014 da China Center for Foreign Relations Work Conference. Então, um período aí de muito caos, né? A percepção é de uma rápida deterioração da posição dos Estados Unidos desde a eleição de Trump, mudança de paradigmas tecnológicos que abrem espaço aí para um avanço tecnológico chinês, crise da Síria, de migração, falta de governança global no clima, própria guerra comercial como uma evidência desse processo, né? E movimentos como Black Lives Matter dentro dos Estados Unidos e a própria incompetência estrutural que o governo estadunidense demonstra na incapacidade de lidar com o avanço da pandemia no seu território, né, versus um controle bastante eficaz por parte da China.
A China se apresenta como oferecendo, então, uma rede de cooperação internacional, que inclui comércio e investimento, uma defesa, portanto, do próprio livre comércio internacional, governança, um sistema de segurança e paz, defesa do multilateralismo e das próprias instituições, como a OMS, a OMC, e um sistema que eles vão chamar, então, de ganha-ganha. E aqui, instituições multilaterais que os próprios Estados Unidos agora estão desmontando. Né? Segundo o Yan Shuitong, que é o pai do realismo moral chinês, né, um dos atores mais influentes, um dos realistas mais influentes hoje dentro do Partido Comunista, até que esses novos valores e novas regras estejam estabelecidos, o mundo vai enfrentar um longo período de caos e desordem. Em alguns momentos ele já escreveu que isso poderia durar pelo menos uma década, mas enfim, é um período aí de caos e confusão. Né? Segundo ele, até aqui as mudanças foram de grau nesse sistema, e não da natureza do próprio sistema. E ainda que armas nucleares possam deter uma guerra mundial, protecionismo, sanções, rupturas políticas, golpes, crises vão crescer. Né? Nesse sentido, regionalismo e cooperação diminuem. A estratégia evidente para a gente, até aqui, do ponto de vista das respostas chinesas, algumas das ações mais agressivas por parte do governo dos Estados Unidos, tem sido muito sun-tsuniana, né? Tem sido alguma coisa que se parece muito com a estratégia da arte da guerra. Né? Se vê aí que uma ênfase exagerada no pleno domínio dos eventos específicos poderia perturbar, de alguma forma, o universo, então evita-se esse enfrentamento direto quando possível, a despeito da gente ter visto um aumento na retórica da política externa chinesa muito sensível, mas de toda forma tentando gerar espaço e cercando o inimigo de alguma forma. Né? O embate, a gente nota, do ponto de vista da política externa, os chineses esperando um pouco o resultado das eleições agora, o que pode mudar ou não com Biden, com a eleição, não? Se Biden leva ou não, ou se continua com Trump, mas a gente percebe os chineses aguardando um pouco antes de se posicionar, e sendo incisivos, genericamente, mais cautelosos e silenciosos nos casos concretos, como, por exemplo, do enfrentamento em torno da Huawei. A gente viu que até aqui o cerco estadunidense foi bastante violento em relação à Huawei, não só pressionando outros governos a não adotarem os sistemas da Huawei, mas, sobretudo, proibindo as empresas, os fabricantes de equipamento estadunidenses de vender seus componentes, suas partes, sobretudo os semicondutores, para a Huawei. Isso desestrutura completamente a cadeia de produção da empresa. Né? A gente sabe que a China se aproxima na corrida tecnológica, mas ainda tem fragilidades grandes nesse terreno em relação aos Estados Unidos, como no caso dos semicondutores. Né? Isso aqui, semicondutores, hoje é o maior item da pauta importadora, o maior comercial chinês, mais do que o petróleo. Né? É essa curva vermelha aqui, desde 2015, 2016, semicondutores já são o maior déficit comercial chinês, acima, inclusive, do petróleo. A gente também vê uma China que tenta buscar alternativas à dominância monetária, sobretudo a hegemonia do dólar no sistema monetário internacional, mas, no entanto, aí a distância, o uso, por exemplo, né, o uso internacional do renminbi ainda é bastante limitado, a despeito de vários dos esforços que estão sendo feitos para tentar driblar isso aí. Né? Aqui o dado é de julho de 2020, né? A gente tem o renminbi aqui, quinta moeda mais utilizada, mas só com 1,7% do total de pagamentos globais, né? Contra 40% do dólar, né? 34% do euro. E nos pagamentos do comércio global, alguma coisa ainda em torno de 2%. Então, a despeito de todo o esforço de internacionalização, a hegemonia do dólar ainda que segue sendo alguma coisa absolutamente impressionante. E a mesma coisa do ponto de vista do poder militar. O poder militar chinês cresceu rápido, mas a vantagem estadunidense segue sendo muito expressiva. Aqui a gente tem os dados
2019, do CIPRE, fatia dos Estados Unidos nos gastos militares totais globais em 38%. Em segundo lugar, a China cresceu rápido, né, a sua fatia de 2012 para 2014, mas, no entanto, aqui em segundo lugar, com 14%. Né? Ou seja, é um processo de enfrentamento expressivo, há um movimento de avanço nessa disputa intercapitalista e de poder internacional muito expressiva da China. No entanto, a distância e a hegemonia estadunidense mantém alguns pilares estruturais, sobretudo do ponto de vista da moeda e do ponto de vista militar. Né? Vou avançar um pouco aqui, senão eu não vou conseguir chegar nos meus argumentos principais. Né? O que a gente viu pós Xi Jinping? Né? Como é que as próprias formas da acumulação de capital na China mudam e como é que a sua política externa reflete essas transformações estruturais no seu padrão de acumulação. A gente sai, isso é muito comentado, né? A gente sai de uma política externa que era até então mantendo um padrão mais low profile, do desenvolvimento pacífico, né? Para o estabelecimento disso que os chineses vão chamar de uma nova era do poder chinês. Né? O sonho chinês passa a ser o slogan político dessa geração, encabeçada por Xi Jinping. A gente vai ver uma China que se posiciona e se apresenta para o mundo não mais como a maior nação em desenvolvimento, mas um país forte, uma China forte, econômica, política, científica e militarmente. Né? Passa a assumir o discurso global do livre mercado, do multilateralismo, e, ao mesmo tempo, passa a estabelecer alianças geoestratégicas globais que são cruciais para esse processo de enfrentamento com os Estados Unidos, sobretudo a aliança com a Rússia. Né? E aí isso muda o cenário de equilíbrio do poder global de maneira estrutural. Né? Ousaria dizer que em todo o século XX, a relação China-Rússia nunca teve, inclusive no período da União Soviética, nunca teve tão alinhada. Né? E alguns outros países que entram nessa aliança, né? O Paquistão é um desses, e o Irã, versus o que agora está se chamando do Quad, né? Do Quad, a contrapartida estadunidense em conjunto com o Japão, Índia e Austrália. Quais são essas mudanças, né, nesse padrão de acumulação chinês? A gente convenciona dizer que a China passa, a partir dessa década, a partir de 2010, a um padrão de crescimento puxado pelas inovações. A gente tem um país que efetivamente, né, em função de um sistema robusto, Sistema Nacional de Inovação, efetivamente sobe nas cadeias globais de valor. Essa não é a regra das cadeias globais de valor. A regra das cadeias globais de valor é o aprisionamento dos países que começam nos estágios inferiores da produção, naqueles estágios. A China efetivamente rompe com isso, sobe nas cadeias globais, né? E passa de um crescimento até então muito puxado pela infraestrutura e pelo investimento, né, para um padrão, então, mais puxado pelas inovações, né? E no qual a ampliação dessas fronteiras da acumulação se torna essencial. A gente tem um processo de transbordamento desse capital a partir de então, né? A gente passa a assistir não só a exportação do excesso de capacidade produtiva, mas, sobretudo, a tentativa de definição de padrões tecnológicos que sejam utilizados fora do seu território. A tentativa do seu estabelecimento ali como liderança tecnológica em vários segmentos, né? Em vários segmentos. Então, nesse sentido, o que a China busca nessa sua fase, nesse estágio de acumulação e nessa sua fase de expansão? Em primeiro lugar, dominância tecnológica fora das suas fronteiras, disseminação de padrões tecnológicos chineses que sejam usados mundo afora. Eu costumo dizer com frequência que padrão tecnológico é muito determinante o número de pessoas usando aquele padrão.
né? O padrão tecnológico vai ter força efetivamente, dependendo do número de pessoas que usa esse padrão. Então, há uma tentativa chinesa de disseminação desses padrões tecnológicos para fora das suas fronteiras. Em segundo lugar, uma expansão e tentativa de controle da infraestrutura também fora do seu território, um controle sobre o fornecimento de recursos naturais e, com isso, uma tentativa de uso dual dessa infraestrutura, né? Claramente uma guerra de posições em relação aos Estados Unidos, e uma expansão financeira num sistema internacional sob extensa hegemonia do dólar, né? Os chineses sabem, em larga medida, que a possibilidade de existência do seu poderio econômico e político depende da sua capacidade de sobreviver de início num sistema monetário controlado e sob a hegemonia do dólar, e, no segundo lugar, de ganhar espaço dentro desse sistema, né? No slide aqui que eu pulei, que é o que é essa percepção da ameaça externa na história chinesa, né? Voltando rapidamente, né, um pouquinho ali, essa transição de quando nasce a ideologia de modernidade na China, no final do século XIX, para o começo do século XX, essa transição se dá exatamente sob a bota do imperialismo, né? Se dá sob a experiência chinesa de estar sob a dominação de potências ocidentais, no primeiro momento, depois também sobre o Japão, mas sob a experiência da dominação imperialista, né? Nesse sentido, a ideologia de uma China moderna nasce justamente em conjunto com o nacionalismo e oposição ao imperialismo no final do século XIX, pós-guerras do ópio, e daí vai, né? E essa ideia de que o próprio desenvolvimento do país do meio, né, do Zhongguo, desse país que tinha, do ponto de vista milenar, uma centralidade no sistema sinocêntrico, né, a retomada disso está condicionada e restringida pelas forças externas, tá certo? Nesse sentido, a gente se pergunta como é que fica a América Latina nessa transição, né? Isso significa que a gente está diante de um enfrentamento poderoso, a gente está diante de placas tectônicas que estão se movendo de maneira muito profunda nesse sistema internacional, e a pergunta passa a ser, então, qual é o lugar da América Latina, qual o efeito que isso tem sobre a América Latina nos últimos anos, né? A projeção desse poder chinês para fora, sobretudo ali no começo da gestão Xi Jinping, a partir de 2014, né, quando efetivamente a nova Rota da Seda é anunciada, né, se dá, a princípio, né, em larga medida, ali, orientada por essa, que eu vou chamar de grande visão de projeção de poder e capital chinês aí para as próximas décadas, né, que é o projeto da nova Rota da Seda. Longe de ser alguma coisa restrita à Ásia, né, longe de ser alguma coisa restrita à Ásia-Pacífico, nós estamos diante de algum empreendimento que busca fazer essa projeção de poder possível, né, ancorada num conjunto de investimentos, arranjos diplomáticos e instituições financeiras, como, por exemplo, o Banco de Investimento Asiático, que amarra a estratégia chinesa de desenvolvimento e poder para a próxima década, né? Comércio, infraestrutura, investimento, internacionalização da moeda, empréstimos e a criação de instituições multilaterais. Isso projeta uma infraestrutura conectada, com investimentos combinados em portos, aeroportos, oleodutos, ferrovias, rodovias, geração e transmissão de energia, telecomunicações, energias renováveis, e, evidentemente, a gente está falando de padrões tecnológicos chineses, tá? Significa que a gente está diante da ida para fora do capital chinês com o seu concomitante fortalecimento interno, como diria Bukharin, né? Não há um processo ali de internacionalização pura e simplesmente globalizante ou liberalizante, mas com o seu
concomitante fortalecimento interno e, sobretudo, das relações desse capital e dessa burguesia doméstica com o próprio partido, tá? Isabela, o Partido Comunista Chinês. Disculpa, pois não? Isabela. Isabela, disculpa, 2 minutos quedan. Tá. Mais uma vez, isso não está restrito aqui à China, isso chega aqui na América Latina de maneira forte, a princípio por meio de empréstimos, investimentos muito concentrados em recursos naturais e infraestrutura, sobretudo no setor de petróleo, gás, eletricidade, mineração e portos, né? A gente viu, a princípio, um movimento de empréstimos que foi expressivo, sobretudo em 2010, 2015 e 2016, quando os bancos de desenvolvimento chineses concederam mais empréstimos do que Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o próprio Banco de Desenvolvimento Latino-Americano combinados, né? No entanto, de alguns anos para cá, e sobretudo no ano passado, a gente viu uma queda importante, isso pré-Covid, né, claro, uma queda importante para 1 bilhão em 2019, que é o menor patamar da década. Essa trajetória aqui que a gente percebe de retração desses empréstimos via bancos multilaterais. No entanto, há outras formas pelas quais esse capital chinês está penetrando. Tá? Uma parte disso são via os fundos regionais, como os fundos com a CELAC, e outros com bancos comerciais e, sobretudo, com investimento estrangeiro direto, tá certo? A gente nota que o investimento estrangeiro direto da China na América Latina tem um pico aqui em 2016, ele arrefece um pouco, 2017, 2018, 2019, mas ainda assim se mantém em patamares que são muito expressivos, muito expressivos. No entanto, a gente nota uma concentração importante, como eu falei, aqui são as principais empresas chinesas, né, no acumulado de 2000 até 2019, que investiram na América Latina nesse período. A gente vê uma concentração forte em petróleo, são as 3 últimas aqui, Sinopec, e essas 2 últimas, e energia elétrica, geração e transmissão de energia elétrica, né? Essas daqui são as de 2019, as principais investidoras em 2019. A gente vê um pouco a COSCO na área de agronegócio, mas também State Grid, transmissão de energia elétrica, geração de energia elétrica, e aqui, atenção, importantíssimo agora para a gente pensar a Bolívia e os investimentos na área do lítio, tá? Isso acompanha, na verdade, a trajetória de investimentos chineses no mundo, que também teve uma queda importante a partir de 2012, né, e uma certa estabilidade, o que significa dizer que o movimento de investimentos chineses na América Latina, em larga medida, reflete a tendência que já vinha se verificando para o mundo, né, ou para os investimentos chineses no mundo em geral. Estamos em tempo, Tá, é meu último slide. O que esses embates significam? Bom, a gente tem uma experiência forte de uma China que não teve interferências ou condicionalidades políticas, né, durante as suas fases de investidor forte aqui. A estratégia nacional desenvolvimentista na América Latina, quando ela existiu, ela não encontrou resistência chinesa, né, a respeito de todos os problemas dessa estratégia. E a gente nota uma relação muito forte entre os embates China e Estados Unidos nos golpes que a gente assiste tanto no Brasil, quanto mais recente agora na Bolívia, muito associados à presença dos investimentos chineses, primeiro no Brasil no setor de petróleo, depois no caso da presença chinesa no lítio, e depois um processo de resposta estadunidense fortíssima, de retomada da sua zona direta de interferência aqui, via desestabilização política, né? Então, a gente percebe a desestruturação política, o avanço do próprio fascismo, como um instrumento de retomada da presença estadunidense aqui na região. Eu agradeço. Lamento aí ter passado do tempo e estou ansiosa para escutar os colegas. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. Damos
Entonces paso a la presentación de Jorge Malena, de la Universidad Católica Argentina. Adelante, Jorge, cuando quieras comenzar. Muchas gracias, Fernando. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Federal de Integración Latinoamericana por su convocatoria, como así también el apoyo que ha recibido de todas las instituciones pertenecientes a esta universidad, instituciones amigas, para organizar un congreso internacional de tanta relevancia como el que actualmente estamos viviendo. Realmente mi más sincera felicitación por esta actividad muy necesaria para que en América Latina reflexionemos sobre nuestro vínculo con Asia en general y en el caso de este panel con China en particular. Mi exposición, afortunadamente, si bien no coordinamos, podemos decir que continúa lo expuesto con Isabela, ya que tengo presente ahora desarrollar el marco contextual de la evolución en los últimos años del lazo bilateral, pero poniendo el énfasis por sobre todo en la situación que se ha presentado con la pandemia y la mirada a futuro de la pospandemia. El ascenso de China, a mi entender, tanto en materia económica como diplomática en las últimas 2 décadas, redundó en que América Latina estrechara vínculos con el gigante asiático gracias a la complementariedad entre ambos actores. Existen visiones similares sobre cómo debería ser el ordenamiento internacional, a la vez que la economía china necesita alimentos y energía que pueden ser ofrecidos por América Latina. Por su parte, China cuenta con excedente de capital y sobrecapacidad industrial, de los cuales el subcontinente carece. Pero la influencia de China en el subcontinente no es solo económica, ya que Beijing también procura la adhesión a la iniciativa La Franja y la Ruta y la adopción de sus tecnologías de 5G y nucleares. Estos desarrollos revisten una profunda influencia estratégica, por lo cual afectan los intereses estadounidenses. Fruto de esta creciente relación multidimensional entre China y América Latina, la disputa estratégica entre Washington y Beijing se ha extendido a estas tierras. En octubre del año 2018, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió sobre lo que él considera peligro de la expansión de China en la región, la que calificó de actividad económica depredadora. Cabe recordar que Washington en las últimas décadas se desentendió de América Latina y por ello perdió presencia en la región. Mediante políticas proteccionistas y la postergación de acuerdos comerciales, la Casa Blanca facilitó que no solo China, sino también la Unión Europea tomasen la delantera en materia de acuerdos con el subcontinente. El comercio total entre China y América Latina aumentó de 17.000 millones de dólares en el año 2002 a casi 315.000 millones de dólares en el año 2019. En el 2015, el presidente Xi Jinping estableció como meta aumentar el total del comercio bilateral a 500.000 millones de dólares en 10 años. Las compras de China de bienes de América Latina y el Caribe ascendieron a casi 165.000 millones de dólares en el año 2019, lo cual representó casi el 8% de las importaciones totales de China. Las exportaciones chinas a la región en el año 2019 llegaron a 142.000 millones de dólares, lo cual representó el 6% de las ventas totales de China. La República Popular
se ha convertido en el segundo socio comercial de la mayoría de los países de América Latina, y en los casos de Brasil, Argentina, Chile y Perú, ha superado a Estados Unidos en ese ranking, colocándose en el primer lugar. En materia financiera, los préstamos de China al subcontinente, principalmente para proyectos de energía e infraestructura, han superado las cifras ofrecidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dicha asistencia para el desarrollo brindada por Beijing ha permitido el acceso a financiamiento crítico a gobiernos con escasez de reservas y altamente endeudados, que deben hacer frente a la demanda de carreteras pavimentadas, transporte público moderno, mejores servicios, etc. Las inversiones de China en América Latina durante el periodo 2005-2019 ascendieron a 130.000 millones de dólares. Los proyectos en el sector energético representaron el 56% de todas las inversiones, mientras que los destinados a metales y minería representaron el 28%. La inversión china en proyectos de construcción en la región alcanzó la cifra de 61.000 millones de dólares, la cual estuvo destinada a infraestructura para energía en un 53% y para transporte en un 27%. En materia de finanzas, entidades chinas tales como el Banco de Desarrollo y el Export-Import Bank se han convertido en los mayores prestamistas de los países latinoamericanos. Los préstamos acumulados ascendieron a 137.000 millones de dólares entre los años 2005 y 2019, siendo Venezuela, Brasil, Ecuador y Argentina los principales receptores. La mayoría de los préstamos, un 67%, han sido para proyectos de energía, mientras que un 20% han sido para proyectos de infraestructura. Tales préstamos normalmente tienen términos menos estrictos, sin condicionamientos políticos ni pautas ambientales rigurosas, si se los compara con los préstamos de las principales instituciones financieras internacionales. Paso ahora a tratar un tema de actualidad tal como lo es el estado de la relación sino-latinoamericana durante la pandemia, porque ello nos puede brindar pistas sobre la evolución del lazo bilateral. Desde el mes de marzo del corriente año, la mayoría de las naciones latinoamericanas ha recibido ayuda de China para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en materia sanitaria y médica bajo la forma de equipamiento o asesoramiento. La República Popular se ha destacado en el Concierto de Naciones por la cooperación brindada, a pesar de que algunos analistas en Occidente hayan expresado que Beijing utilizó su experiencia sanitaria y equipamiento médico como herramientas de poder blando en América Latina, desarrollando una diplomacia de mascarillas. China ha refutado este concepto haciendo uso del término construcción de una ruta de la seda de la salud. Debido al mencionado papel proactivo de China a la hora de proporcionar ayuda, la pandemia estimula la reflexión sobre la posición de la República Popular en el escenario internacional. El mencionado papel proactivo de China impacta en los países latinoamericanos, los cuales, por ubicación geográfica, historia y cultura política, son parte de la esfera de influencia de los Estados Unidos. Para los países latinoamericanos, la pandemia del año 2020 mostró a un Estados Unidos ausente, ajeno a sus programas de cooperación del pasado, y a una China presente con diversas formas de cercanía y cooperación. La relación de China con América Latina en estos meses ha demostrado que la distancia ya no es un obstáculo mayor. Y en este contexto cabe subrayar dos fenómenos registrados en la relación bilateral desde que el impacto de la pandemia se hizo fuerte en esta región. Primero,
el uso de las plataformas digitales para organizar encuentros de todo tipo y segundo, el desarrollo de diversos puentes aéreos, tanto desde México como desde América del Sur. En cuanto al primer fenómeno, en China a esta nueva forma de diálogo la llaman comunicación en la nube. En una nota especial, el Diario del Pueblo informó, cito textual, bajo el trasfondo especial de la pandemia, el presidente Xi Jinping ha mantenido un estrecho contacto y comunicación con los líderes de muchos países de América Latina, incluidos Brasil, Argentina, Cuba, México, Chile y Venezuela, entre otros, lo que ha consolidado la piedra angular fundamental para el desarrollo de las relaciones entre China y América Latina bajo la nueva situación. Fin de la cita. Otros ejemplos sobre el fenómeno de las videoconferencias son los eventos organizados en el marco de la relación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con China, como la videoconferencia del 24 de marzo, donde tuvo lugar el encuentro con el vicepresidente de la Comisión Nacional de Salud de China. En ese marco tuvo lugar la reunión especial convocada por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y el de México, Marcelo Ebrard, en su carácter de responsable de las relaciones internacionales de su país y coordinador de la CELAC durante este año. Allí, los cancilleres participantes mantuvieron vía Zoom una sesión especial del Foro China-CELAC, donde dieron cuenta de cómo cada país enfrentaba la pandemia, como también la visión que tenían sobre la realidad económica que se avecina para la región. El ministro Wang señaló que la vacuna en desarrollo en su país será un bien público de acceso universal que se destinará un préstamo de $1.000 millones para apoyar el acceso de las naciones de la región a ese antídoto. Los ministros también expresaron su oposición a politizar o estigmatizar la epidemia y su disposición a trabajar conjuntamente para profundizar la cooperación en todos los campos. También es dable mencionar que en el ámbito de los negocios, la Feria de Cantón se celebró online, atrayendo a un gran número de visitantes de América Latina. Las compañías chinas desarrollaron planes de transmisión en vivo para las zonas horarias del continente americano y exhibieron sus productos en las salas de exposiciones de manera integral. Los compradores latinoamericanos también pueden hacer negocios sin salir de su casa, como, por ejemplo, una compañía china de dispositivos médicos que participó en la exposición obtuvo un pedido por valor de $80.000 procedente de Ecuador, a solo 10 minutos de comenzar la transmisión en vivo. Ejemplos del segundo fenómeno, es decir, la realización de puentes aéreos, tuvieron lugar entre China y México para abastecer de insumos hospitales mexicanos, cumpliendo hacia principios de agosto 45 vuelos. En el caso de México, la ruta entre la capital mexicana y Shanghái ya se encuentra establecida con los vuelos de Aeroméxico. Pero distinta fue la situación de los vuelos de LATAM y de aerolíneas argentinas, que nunca habían hecho la ruta hasta China directamente. A partir de la experiencia denominada avión solidario, LATAM aterrizó en los aeropuertos de Shanghái, Beijing, Guangdong y Fujian, totalizando 13 viajes desde y hacia Chile, una suma idéntica para Brasil y 2 vuelos a Perú, para traer equipos y medicamentos. Además, se realizaron 3 vuelos desde Corea del Sur con destino a Colombia. Para aerolíneas argentinas, también constituyó una experiencia inédita. Habituados a volar hacia Sídney en Australia, su ruta ha sido siempre cercana al círculo polar. Esta vez fueron más hacia el norte, en un corredor similar al usado por los vuelos de LATAM. El 18 de abril llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 13 toneladas de insumo procedentes de Shanghái. La operación fue calificada por las autoridades de Argentina como una muestra más de la amistad y cooperación que existe entre ambos estados.
Derivado de estos puentes aéreos, queda flotando un plan a futuro. ¿Será posible tener vuelos comerciales directos entre Santiago de Chile o Buenos Aires y Shanghái? Paso ahora a brindarles mi visión sobre la relación sino-latinoamericana en el corto plazo. Para la mayoría de los países latinoamericanos, sus dos principales socios son los Estados Unidos